Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Hoje é uma aula do conteúdo do sétimo ano de História, não é? Que nós iremos vivenciar de uma forma, inicialmente, a aula de hoje em relação primeiro aos exercícios dos conteúdos anteriores, em cima justamente do absolutismo, da teoria absolutista, não é? A questão da formação dos Estados nacionais, a formação da França, da Inglaterra como Estado-nação, e logo em seguida nós iremos mergulhar em cima das chamadas grandes navegações, não é? Antes de iniciar propriamente dito, essa aula será a última aula em referência a esse período de transição 2020 e 2021, tá bom? E nas próximas, acredito que nas próximas aulas nós já retornaremos com o ano letivo de 2021 propriamente dito, não é? Pois bem, e a gente percebeu que havia uma preocupação dos governantes para a formação das chamadas nações, não é? Dos famosos países, dos estados nacionais, uma preocupação com relação à, à centralização do poder. Ainda havia, bem verdade, o feudalismo perdendo força e a característica mais forte que tínhamos ali era a centralização do poder. Um único governante administrando toda aquela região, o único governante fazendo com que acontecesse a definição de fronteiras, a formação de um exército, não é? Então, naquele momento, havia essa preocupação. Com isso, a gente tem a finalidade a teoria do direito divino, não é que todos os reis, todos os governantes teriam que governar de acordo com a vontade de Deus, que seria a vontade de Deus aquele governante estar ali administrando o poder, administrando aquela região, administrando aquela sociedade, sendo chefe também do exército. E a gente percebeu também na última aula como estava dividida, estabelecida a sociedade, em que você tem um rei sempre no patamar superior, no organograma, não é? O rei com muita força. Depois você tem a nobreza, junto com a chefia da Igreja Católica, os sacerdotes, os padres, os representantes, né, da religião católica em cada região daquela lei, em cada localidade. E logo ainda, nesse mesmo nível, só que um pouquinho afastado, é a burguesia. A burguesia detentora de poder, detentora do poder econômico, mas sem um poder político. É bom a gente não esquecer disso quando formos estudar as matérias, os conteúdos do oitavo ano, nós iremos vivenciar uma situação de processo revolucionário francês. E esse processo revolucionário francês está ligado basicamente ao desejo dessa burguesia em ter o poder, em ter a força política, não é? E a partir daí nós temos essa concepção, essa formação. Pois bem, como eu gosto de fazer tradicionalmente, ao final de cada capítulo, a gente praticar o nosso conhecimento com a realização de exercícios. Pode ser exercícios de múltipla escolha, podem ser também exercícios de questões dissertativas, não é? Então, nesse momento, eu achei por bem colocarmos questões de formas dissertativas, né? Lembrando que são questões que você vai assinalar somente uma única alternativa, tá bom assim? Isso, muito bem. Vamos abrir o nosso livro na página 138. 138.
O que é que diz aqui na página 138, pessoal? No processo de formação dos estados nacionais da França e da Inglaterra, podem ser identificados os seguintes aspectos. Letra A: o fortalecimento do poder da nobreza e retardamento da formação do Estado moderno. Letra B: ampliação da dependência do rei em relação aos senhores feudais e à igreja. Letra C: desagregação do feudalismo e a centralização política. Letra D: diminuição do poder real e crise do capitalismo comercial. Letra E, enfraquecimento da burguesia e equilíbrio entre o Estado e a Igreja. Qual seria a alternativa, então, pessoal, que deveríamos assinalar? Muito bem, muito bem. Letra C: desagregação do feudalismo e centralização política. Vamos para a questão que fica na página 139. 139. O que é que diz aqui essa questão da página 139? 139 nós temos aqui também questões de múltipla escolha, que nós vamos fazê-la a partir de agora. Quinta questão, não é? Quinta questão. O início da época moderna está ligado a um processo geral de transformações humanística, artística, cultural e política. Quando ele menciona aí, eu percebo que esse é o tipo de questão que no seu enunciado ela passa muitas informações, passa conteúdos, passa situações importantes para que a gente possa vivenciar. Não é? O que é que temos aqui? O que é que ele está se referindo aqui quando ele coloca que época moderna está ligada a um processo geral de transformações humanística, artística, cultural e política. Isso mesmo, ele está se referindo aqui ao renascimento cultural e científico, não é isso? Muito bem, muito bem. Então, a concentração do poder promoveu um tipo de Estado. Para alguns pensadores da época que procuraram fundamentar o absolutismo. Tratava de que esse absolutismo? Procuraram fundamentar o absolutismo. Letra A. A função do Estado é agir de acordo com a vontade da maioria. Letra B. A história se explica pelo valor da raça de um povo. Letra C. A fidelidade do poder absoluto reside na separação dos três poderes. Letra D. O rei reina por vontade de Deus, sendo assim considerado o seu representante na terra. A letra E, ou letra E, como queiram chamar, descreve aí, tem assim: a soberania máxima reside no próprio povo. A soberania máxima reside no próprio povo. Qual seria a alternativa a ser assinalada, pessoal? Isso, muito bem, a letra D. D. Não é? E para concluirmos essa questão de exercícios, finalizando o capítulo, nós temos a formação das monarquias absolutistas na França e na Inglaterra esteve ligada à Guerra dos 100 Anos.
100 anos, sobre as mudanças proporcionadas por essa guerra, analise as seguintes afirmativas. 1. Os monarcas, tanto da Inglaterra quanto da França, tiveram sua autoridade fortalecida. Sim, não é? A autoridade do rei, dos monarcas, foi fortalecida durante esse período, sem dúvida nenhuma, não é? 2. As alianças entre a nobreza feudal e a burguesia fortaleceram a centralização dos feudos? Não, não favoreceram a centralização dos feudos. A gente tem que ter em mente que nesse período aí de surgimento do absolutismo, o feudalismo começa a declinar, começa a ser reduzido, começa a diminuir. As pessoas agora, a população europeia, começa a migrar das áreas rurais para as áreas urbanas. Terceiro, o poder dos nobres que exerciam autoridade particular nos feudos foi abalado pelo quê? Foi abalado? Foi sim. O poder dos nobres foi abalado sim. Mexer com as estruturas influenciou sim. E aí, pessoal, qual seria a alternativa, minha gente? Isso, alternativa B, 7ª questão, alternativa B. Alternativa B. Temos aqui, para finalizar, uma questão que ela se encontra na página 141, que diz assim, questão número 13. Saímos da 5ª questão, aliás, da 7ª, 139, e a questão número 13, na página 141. Diz assim, o absolutismo, como forma de governo, esteve presente na Península Ibérica, na França e na Inglaterra, tendo impactado e influenciado as maiores economias de seu tempo. Seus pensadores mais conhecidos e suas teorias foram, vamos observar, quais foram os teóricos do absolutismo mais conhecidos e as suas teorias. Nicolau Maquiavel. Na letra A, Nicolau Maquiavel e sua teoria que o indivíduo estava subordinado ao Estado. Thomas Hobbes, criador da teoria do contrato. Jacques Bousset e Jean Bodin, que defenderam que o rei era um representante divino. Na letra B, você tem Maquiavel e a teoria do contrato. Thomas Hobbes e a teoria da supremacia do rei como representante divino. Jacques Bousset e Jean Bodin, que defenderam a subordinação do indivíduo ao Estado. Letra C, Maquiavel, Jacques Bousset e Jean Bodin, cujas teorias só se diferenciaram na aplicabilidade teológica, bem como Thomas Hobbes, que preconizou o indivíduo como senhor de seus direitos. Maquiavel e Thomas Hobbes, que conceberam o contrato social. Jacques Bousset, que estabeleceu o conceito de individualismo primordial. E Jean Bodin, que defendeu a primazia da esfera governamental. Primazia da esfera governamental. Bem, pessoal, com isso nós pondo um ponto, não é? Finalizando o 6º capítulo, e vamos agora para o capítulo número 7, que trata das grandes navegações e o sistema mercantilista, na página 144. Observe bem, após estudarmos a reforma protestante, a contra-reforma, o Estado, a formação dos estados, a formação dos países, agora nós teremos a oportunidade de conhecer essas grandes navegações. Essas grandes navegações vão surgir mediante o uso de uma tecnologia, o desejo de usar tecnologias. E para que essa tecnologia fosse usada, era necessário o quê?
era necessário ter dinheiro. Então, nós tínhamos aí um Estado consolidando-se como força, como instituição, e esse Estado começa a obter lucro através dos impostos, arrecada dinheiro e percebe que há uma necessidade desse mesmo Estado ir para outras regiões, ocupar outras regiões. E nesse desejo, nessa ânsia de ocupar outras regiões, é preciso de investimentos, porque para chegar a outras regiões só tem uma via, uma forma, um meio de transporte, que seria as navegações. Então, os governantes dessas monarquias recém-criadas começam a se estruturar, começam a estruturar o seu Estado, o seu governo, e a partir daí começam a fazer investimento nas navegações para ir para outras regiões e atender o desejo de obter especiarias, de obter produtos, obter ferramentas de desenvolvimento, outras formas de desenvolvimento, outras riquezas que estavam e explorar outras regiões. Então, seria uma série de fatores que iriam fazer com que o surgimento das grandes navegações acontecesse. Então, você tem aí pós-renascimento comercial, pós-reforma protestante, a contra-reforma, as reações da Igreja Católica e a formação dos Estados nacionais, a formação dos países. Tudo isso eu já tenho batido nessa tecla, que são fatos históricos interligados um ao outro. Você não pode pensar de forma isolada, né? De forma dividida. Não, nesse momento, os conteúdos históricos eles estão interligados. Se você entendeu fatalmente o conteúdo interior, você vai sentir facilidade. Nesse aspecto aqui, você percebe que há um desejo muito grande dos países recém-formados de obter lucro, de migrar para as outras regiões, de conhecer outras regiões e ir lá e perceber se essas outras regiões vão fornecer as matérias-primas necessárias para o desenvolvimento desses países. Esses países europeus que eu estou falando, que têm a formação do seu Estado como sendo relativamente rápida, não é? A unificação, a centralização do poder, eu estou colocando ali França, Inglaterra, Portugal e Espanha. Logo depois, Holanda. Então, esses países que eu estou citando agora são países que vão fazer com que a situação de expansão marítima possa acontecer. Essas grandes navegações. O desejo de ocupar, de empreender, de expandir a sua influência. Não é? Influência econômica, evidentemente, nesse momento é a influência econômica e depois é a influência política. Mas o desejo deles são esses. Né? Expandir, fazer investimentos, lançar-se ao mar. E, claro que para lançar-se ao mar não seria de qualquer forma, de qualquer maneira. Teria que ser mediante um estudo, uma avaliação, ver se aquela situação é favorável, as condições climáticas, as cartas, não é, geográficas, marítimas. Então, fazer um estudo através da cartografia. Tudo seria importante nesse momento, para que esse investimento pudesse dar resultado, que esse investimento pudesse dar lucro. O grande objetivo é esse, não é? Obter lucro, dar lucro, não é? Na página 144 nós temos esse conteúdo que diz assim: as grandes navegações e o sistema capitalista. Ele apresenta uma introdução fazendo uma analogia com situações em referência aos blocos econômicos, os blocos econômicos que existem hoje em dia, não é? O Mercosul, a União Europeia, e é isso que ele vai fazer. Aqui o livro vai apresentar dessa maneira. Vamos lá. Os séculos 20 e 21 têm apresentado ao mundo um processo de integração social, política e econômica, a qual foi dado o nome de globalização. Bons exemplos disso foram a formação de blocos econômicos como o Mercosul, na América do Sul, e a Comunidade Europeia, onde vigoravam relações econômicas específicas entre os países membros. Sem dúvida, o campo econômico é o que melhor exemplifica a globalização, como McDonald's, Subway, Apple, Nike
tem seus produtos espalhados por todo o mundo. Mas quando teria se iniciado o processo de globalização? Quando teria se iniciado? Para alguns historiadores, esse processo começou ainda no expansionismo romano, que, por outro lado, também é visto como um processo de aculturação, pois Roma dominava outros povos em sua expansão. Assim, a teoria mais aceita é que a globalização teve início com as grandes navegações. Saindo agora da página 144, indo para a página 145, nós temos: Como vimos, a Europa passava por uma transição entre sistema feudal e renascimento comercial. E esse renascimento foi uma das condições para a expansão marítima, assim como a própria formação das monarquias absolutistas. O surgimento da burguesia, a aliança entre burguesia e os reis e os grandes investimentos que geraram as inovações tecnológicas. Os comerciantes que antes dependiam das caravanas controladas pelos árabes e do mar Mediterrâneo, que estava sob o domínio das cidades italianas, principalmente de Gênova e Veneza, passaram a buscar novas rotas, além de descobrirem novos caminhos para as Índias. Chegaram a terras antes desconhecidas, como um continente que ficou conhecido como América. A integração no mundo aumentou bastante, não é? Essas cidades italianas, elas têm como característica ali a circulação de moeda, os ricos comerciantes estavam instalados ali. Não é à toa que o renascimento científico e cultural surgem nessas cidades entre Gênova, Veneza e Florença, porque ali os ricos comerciantes tinham esse desejo de empreender. E agora essas navegações vai sair do papel com o apoio também da burguesia. Os reis, o Estado também vai pedir, vai solicitar, vai querer o apoio dessa burguesia. Mas os dois lados estão unidos, não é porque um acha bonito o outro, sim por interesses comerciais, interesses econômicos, interesses em obter lucro. Por isso que o Estado e os comerciantes se unem, desejam estar unidos, próximos um do outro, mantendo uma relação em busca de lucro. E, através disso, vai surgir o chamado mercantilismo, que a gente vai começar a entender a partir desse capítulo, né? E essa situação de empreender era através das expedições, das expansões marítimas, não é? Então vai haver uma série de fatores favoráveis naquele momento para o surgimento dessa expansão marítima, tá bom? Fatores como a localização geográfica, o desenvolvimento tecnológico, a busca por riquezas, a busca por especiarias, o aperfeiçoamento das embarcações, a união entre a burguesia e os reis. Tudo isso serão fatores que vão favorecer a chamada expansão marítima. A integração no mundo aumentou bastante, passando gradualmente ao sistema que foi chamado de mercantilismo. As bases desse modelo econômico eram o metalismo, a balança comercial favorável, protecionismo, a intervenção do Estado na economia. As expansões marítimas. As transições que marcaram o fim do feudalismo e o consequente renascimento comercial, junto com a formação dos estados modernos, foram um fator determinante para diversos países a se lançarem nas chamadas grandes navegações.
iniciadas por Portugal e Espanha. Os dois países, não é, saem na frente nessa questão da expansão marítima. Um dos fatores que vai fazer, que vão favorecer a expansão marítima a ser iniciada por esses dois países, é que a centralização deles acontece rapidamente. A definição de fronteiras se estabelece rapidamente. Lá atrás, quando a gente aprendeu, não é, a formação de Portugal através do condado portucalense, de que forma esse condado portucalense vai colaborar para as questões, os arranjos políticos, né, melhor dizendo, para que houvesse a união, a quebra ali de fronteiras, a união de determinados reinos. Então nós temos ali as expansões marítimas, as transições que marcaram o fim do feudalismo, ainda na página 145, e o consequente renascimento comercial, junto com a formação dos estados modernos. Foram fator determinante para isso. Acima de tudo, o comércio foi decisivo para que os europeus se arriscassem nos mares, não é? Indo além dos limites do mar Mediterrâneo, ultrapassando principalmente o Oceano Atlântico. Na página 146, nós temos assim: para muitos historiadores, a globalização se iniciou com as navegações, ou seja, foi a expansão marítima que pôs em contato de forma rápida regiões que estavam fora das rotas do comércio marítimo, como a América, a Ásia e a África, durante os séculos XV e XVI. De fato, a área de interação entre os povos, ele se ampliou, essa área de interação. Os povos interagindo um com o outro se expandiu, mas ao mesmo tempo, esse processo era conduzido por poucas nações, todas elas na Europa, como por exemplo, Espanha, Portugal, França e Inglaterra. Não é? Inglaterra. O que antes era uma disputa territorial pelo controle econômico, como no caso da Roma antiga, passou a ser uma disputa marítima. Aí o livro diz assim: vamos conhecer aqui de forma resumida, né, as razões, os motivos que levaram as nações europeias a se lançassem ao mar em busca de outras regiões. Como bem falei agora há pouco, nós temos a localização geográfica e a disputa com o monopólio do comércio do Oriente, a aliança estabelecida entre burguesia e os reis, como sendo aí esses três fatores básicos para que surgissem a expansão marítima, não é? As expansões marítimas. Agora, a tecnologia naquela época vai ser muito importante para que os primeiros navegadores pudessem se lançar ao mar. Agora, claro que no início dessas navegações, os primeiros eles se viram de exemplo, não é? Porque via de regra, né, na grande parte desses navegadores, os primeiros navegadores, eles não conheciam muito bem o estudo cartográfico, as questões marítimas, as questões do tempo, e em alguns mergulhavam nas suas expedições e não retornavam, não é? E não retornavam. Pessoal, por hoje a aula está sendo concluída. Na próxima aula nós iremos prosseguir com esse conteúdo sobre expansão marítima, o processo de expansão, e agora na próxima aula também de forma específica. É a nossa última aula nessa transição 2020-2021. Um forte abraço a todos, que Deus possa abençoar todos vocês. Muito obrigado. Tchau, forte abraço, tudo de bom.